Nós vamos continuar nesse culto, depois de expressarmos a Deus, falarmos a Deus, através dos cânticos, das orações, e sabemos que Ele falou conosco também, enquanto falávamos a Ele, mas agora nós não vamos falar, agora nós vamos somente ouvir. E eu te convido a, de fato, se conectar, se eu posso usar essa linguagem, se conectar de fato ao texto bíblico que vamos ler, se conectar de fato ao tempo em que vamos estar refletindo aqui. Que não haja nenhuma conexão entre você e outra pessoa ou outra coisa, a não ser com a palavra de Deus e a voz de Deus, que nós vamos trabalhar e refletir nesses próximos minutos. Então tente viver também na intensidade esse momento de palavra de Deus para a sua vida, para a vida de cada um de nós. A falta de paz na vida é um dos motivos que levam muitas pessoas ao suicídio. E o Setembro Amarelo, diga não ao suicídio, diga sim à vida, essa tem sido a temática que a sociedade vem abordando durante todo esse mês de setembro. Por isso, Setembro Amarelo. E nós aproveitamos o momento também para, como portadores da palavra de Deus, não donos, mas portadores da palavra de Deus, por graça de Deus ter nos colocado a palavra dele em nossas mãos, nós estamos refletindo e convidando as pessoas cada vez mais a essa opção pela vida. Embora venhamos aí viver momentos terríveis, angustiantes muitas vezes. Mas é possível viver com paz. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Filipenses, capítulo 4, versos 1 a 7. Penso eu que para os mais antigos de igreja e de Bíblia, esse é um texto bem conhecido, enquanto eu te chamo a acompanhar atentamente a leitura que vamos fazer, não fechar mais a sua Bíblia até o final da mensagem, e entendermos aquilo que Deus quer nos falar através desse texto. Quem acha que já ouviu tudo, que já podia ter ouvido desse texto, lembre-se que a palavra de Deus ela é fonte inesgotável. Filipenses 4, de 1 a 7, diz a palavra de Deus: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento, Senhor, e carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo para compartilhar com o Teu povo aquilo que o Senhor tem falado à nossa vida. E que haja iluminação do Teu Espírito Santo sobre a minha mente, sobre a mente dos meus irmãos e irmãs, sobre a alma de cada um de nós, para que possamos compreender a Tua palavra, a despeito da opção pela vida, e uma vida não medíocre, mas uma vida cheia da paz do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve esta carta à igreja que está em Filipos, e dentro dessa carta que ele escreve à igreja que está em Filipos, em particular, no capítulo 4, finalzinho dessa carta, nesses versículos que nós lemos de 1 a 7, Paulo faz 6 convites comportamentais para todos os crentes da igreja em Filipos. E depois de Paulo fazer 6 convites comportamentais, ele fala de uma promessa
diante das respostas que forem dadas aos 6 convites comportamentais. Título da mensagem de hoje: convites que garantem vida em paz. Convites que garantem vida em paz. Primeiro convite: que haja consenso entre vocês. Olha o verso 2 de Filipenses 4. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente e no Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz um convite aos crentes de Filipe, dizendo: olha, vocês precisam ter mais consenso, vocês precisam ter mais acordo, vocês precisam tomar mais decisões de maneira correta no Senhor. Ou seja, é necessário que todos vocês, de igual forma, estejam cheios do princípio do Senhor, porque só assim vocês vão ter consenso. Eu trago aqui a revista Ultimato do mês de setembro e outubro de 2017. Quem não conhece, é uma revista eclesiástica que tem muito valor e é preciosa. E aqui numa pastoral do pastor Rubem Amorese, melhor dizendo, presbítero Rubem Amorese, lá de Brasília, ele fala a despeito da palavra de Deus em tempos de pós-verdade. E ele fala assim: a cada dia existe menos consenso sobre um número maior de coisas. Em cada cabeça uma sentença, em cada coração uma verdade. O que Rubem Amorese escreve aqui, não vou ler tudo que ele escreveu, é que ele diz assim: nessa época de pós-verdade. Por que pós-verdade? Nessa época onde há a pluralidade de informações, nessa época onde muitas pessoas têm muito acesso às informações de maneira rápida, as pessoas estão dizendo assim: fatos? Que fatos? Cada cabeça é uma sentença. Não existem fatos, existem ideias, existem pensamentos. Essa é a mentalidade da sociedade do século 21, uma sociedade pós-verdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai perdendo o seu valor para a vida de muitas pessoas. E por isso que a sociedade hoje tem dificuldade de viver em consenso. E é interessante que ele aborda isso do macro ao micro grupo. Ele fala: olha, não é apenas a sociedade onde não há mais consenso, onde eles dizem não existir mais uma verdade absoluta. É também nos grandes grupos políticos, é também no clube, é também na igreja. E muitas vezes da mesma denominação, onde cada cabeça quer ter a sua sentença, cada um quer pensar do seu jeito. E ele fala: e na família? Na família também há falta de consenso, porque a informação é tanta que o marido acha que a informação dele é mais pura do que a da esposa e vice-versa. Os filhos acham que as informações que eles têm acesso são mais reais do que a que os pais têm. Essa falta de consenso, ela infelizmente já atingiu todas as camadas da sociedade, inclusive a sua e a minha casa, as nossas famílias. Por quê? Porque a palavra de Deus, que deve ser o consenso, que deve ser para onde devemos convergir todos, para muitos essa palavra não é mais absoluta, não é a verdade única. Há outras verdades, há outras possibilidades. O que o apóstolo Paulo está chamando aqui a igreja em Filipos é a partir de uma discórdia entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique, dizendo assim: peço que vocês pensem concordemente. Como? Na ideia de Evódia, que na ideia de Sintique, que no verso 2 ele termina dizendo: pensem concordemente no Senhor. Não é a sua ideia, não é a ideia do outro, não é a pseudo-verdade sua, a pseudo-verdade do outro, mas é a verdade única, é a verdade absoluta, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele convida essas irmãs, mas ele também convida toda a igreja. Ele aproveita desse momento de discórdia entre duas pessoas, e o verso 3 diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. O que Paulo está dizendo é: peço a vocês que também tenham esforço mútuo na preservação da paz com seus irmãos. Onde não há consenso, há o antônimo de consenso, que seria a discórdia.
O apóstolo Paulo está dizendo que não haja discórdia entre vocês, porque onde há a discórdia, há a ausência de paz. A discórdia gera confusão, gera tumulto, gera intriga, e isso gera ausência de paz. O apóstolo Paulo convida essas irmãs e depois estende o convite a toda a comunidade, que haja consenso entre vocês e que haja o esforço mútuo de toda a comunidade para preservar a paz com seus irmãos em Cristo. Há também um terceiro convite aqui para que haja a celebração da alegria, porém sustentada na fonte certa. Versículo 4 diz a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no carro novo que você comprou. Não é isso que a Bíblia diz. Alegrai-vos sempre em mais uma nova conquista que possivelmente você vai ter. Não é isso. Alegrai-vos sempre daquele concurso que você passou ou vai passar. Não é isso. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí outra vez digo, alegrai-vos. Que haja alegria na vida de vocês, mas uma alegria na fonte certa, sustentada pelo Senhor. O quarto convite que o apóstolo Paulo faz é que haja cuidado com um bom testemunho. Verso 5, palavra de Deus: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo está dizendo assim: cuidado com o jeitão de você ser. Cuidado com o jeito de você tomar as suas decisões. Cuidado com o jeito que você está resolvendo as coisas, porque todo mundo está vendo, as pessoas estão vendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja moderado, pondere as coisas, para que você possa ser bom testemunho diante das pessoas. Quinto convite que o apóstolo Paulo faz, talvez esse aqui é o que mais lembra o crente, quando se fala em Filipenses 4. Nós estamos entendendo que nem apenas nesse versículo que vai se resolver as questões. O convite que Paulo faz, o quinto, é que haja cuidado com a inquietação contínua entre vocês. Verso 6 diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos. Não é por essa coisa que é grande demais, ou por essa coisa que é pequena. O verso 6, o começo dele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então não há desculpa dizer não, mas eu estou ansioso porque o problema é que é muito grande. O apóstolo Paulo convida aos crentes da igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Paulo, nesse quinto convite, ele diz: cuidado com a inquietação contínua. Quando nós analisamos gramaticalmente o verso 6, diz: não andeis ansiosos, não está dizendo é pecado ter ansiedade, porque todo ser humano passa por ansiedade. O que Paulo está dizendo, não andeis, é esse presente contínuo, está conjugado o verbo andar aqui no presente contínuo. Não fique ansioso hoje, ansioso amanhã, ansioso depois de amanhã e depois de amanhã, por causa dessa questão. Não andeis, cuidado com a inquietação contínua de vocês. E o sexto e último convite que nós queremos destacar aqui nessa narrativa, ainda no verso 6, sejam, ele fala porém, verso 6 a parte B, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O sexto e último convite aqui é que haja excelência na vida de oração de vocês. Não é qualquer oração, não é qualquer tipo de oração, mas é que haja excelência na vida de oração de vocês. Abrindo um parêntese aqui, nós usamos 2 meses para falar sobre uma oração bíblica, do poder, durante as últimas quintas-feiras, aí nos últimos meses. Porque tem muita gente que pensa que sabe orar, mas está equivocada no seu jeito de orar. Por isso, o apóstolo Paulo fala: olha, sejam conhecidas diante de Deus, ou seja, orem, tenham uma excelente vida de oração. E depois desses 6 convites, por fim, a promessa, que é resultado do comportamento que desses 6 convites se espera dos crentes de Filipos. A promessa é que eu e você, se assim entendermos, ouvirmos os convites, obedecermos, nós vamos ter uma vida racional e emocional sadia. A nossa mente e a nossa alma, o campo das decisões que é a nossa mente, e aquilo que nos projeta a realizar, aquilo que a mente decidiu, a nossa alma, no campo das emoções, vai viver paz, vai viver saudável.
Promessa de vida racional e emocional sadia. Sadia porque a mente estará cheia dos princípios de Jesus. Volte seus olhos ao verso 7. Aqui está a promessa. Esse aqui no versículo 7, ou seja, prestando atenção em todos esses convites que estamos fazendo à comunidade de Filipos, Igreja Presbiteriana da Coab, quem nos ouve pela internet, prestando atenção em todos esses convites. A paz de Cristo. Aí então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sadia a mente, sadia a alma, porque ela vai estar cheia dos princípios de Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda é a verdade absoluta, sim, para a minha vida. A palavra de Deus é e sempre será a única verdade, por isso absoluta na vida do cristão. E essa vida saudável, esse crente cheio dos princípios de Jesus, que vai resultar numa alma desejosa das coisas de Deus. É como se nós fôssemos trabalhar um silogismo, uma lógica. A mente que é cheia dos princípios de Jesus Cristo, a sua alma, consequentemente, terá desejo de princípios de Jesus Cristo. A mente que é cheia dos valores de Deus, a alma vai desejar diante dos valores de Deus. E quando ela desejar um pecado, a mente vai anunciar, é pecado. Porque a mente está cheia dos princípios de Cristo. E a alma então vai vivenciar de uma maneira sadia. A alma e a mente serão guardadas de discórdias. Agora nós vamos sempre ligar aos versos anteriores. Nós teremos uma mente e uma alma sadia, porque ela está cheia dos princípios de Cristo, porque há um consenso. A verdade absoluta rege o meu e o seu comportamento, o meu e o seu sentimento, deve ser assim. Essa alma e essa mente serão guardadas de discórdias, de querer que sua opinião prevaleça. Essa alma e essa mente vai ser guardada até de possíveis quebras de vínculos. Existe coisa que deixa o ser humano inquieto, ou melhor dizendo, quando há discórdia, quando há intriga, quando não se chega a um acordo, não gera inquietação na gente? Quando há discórdia, quando há intriga, começa a existir a ausência da paz. E aí começa a viver angústia, a cabeça dói, fica preocupado, porque está cada um pensando de um jeito, está cada um querendo fazer de um jeito, não há um consenso. E quando cada um pensa de um jeito, o povo está esfacelado e não prossegue. Isso gera angústia, e isso automaticamente é ausência de paz. A mente e a alma sadia, quando cheia dos princípios de Jesus Cristo, ela vai evitar que eu e você vivamos em discórdia. E vai me convidar e convidar a incentivar outros ao mesmo comportamento. Ao mesmo comportamento. Nós não apenas vamos prezar a partir de nós mesmos, vivermos em consenso, não é abaixar a cabeça para o erro, não é eu não vou nem conversar porque não tem jeito, não é firmeza na palavra de Deus. Lutarmos por isso. A alma e a mente serão guardadas de tomar decisões impensadas, descabeçadas. Voltando aqui no versículo que nós lemos, 5. Seja a vossa moderação. Uma das grandes qualidades que eu e você devemos desejar constantemente é o equilíbrio. Equilíbrio. Sermos moderados. E quando a pessoa não é moderada, ela toma decisão descabeçada, impensada, ela vai pelo impulso. A alma e a mente cheia dos princípios de Jesus Cristo vai fazer com que eu e você pensemos um pouco mais, reflitamos um pouco mais, não saiamos tomando decisões de maneira descabeçadas, impensadas, para que nós não venhamos também levar testemunhos terríveis para as outras pessoas. Por isso que Paulo fala assim, quer viver em paz? Evita tomar decisões descabeçadas, seja moderado, para que a tua moderação seja conhecida por todos os homens. Porque quando a gente faz coisa errada, coisa impensada, e aí vai para o buraco, a gente fica com vergonha, a gente quer até se esconder, a gente não quer que as pessoas olhem para a gente e nos acuse ou cobre.
E quando a gente faz coisa errada e a gente começa a se esconder, isso gera inquietação na gente, isso gera ausência de paz, porque está mais preocupado em se esconder ou em querer justificar o injustificável. Por isso que tem muita gente que vive sem paz, porque é descabeçado, porque não é moderado, porque não reflete, não pensa antes de tomar as decisões. E aí vive remendando as coisas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A alma e a mente serão guardados de achar que pode ter alegria constante nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Tem muita gente, para não dizer grande parte da sociedade, onde as pessoas estão sempre em busca de uma nova coisa que lhe dê uma nova alegria. Porque tudo que o próprio nome diz é coisa, é efêmero, é passageiro. Até mesmo a beleza que você acha ter e que eu acho ter, uma hora vai despencar. Em alguns, no caso, já despencou, né? Com todo respeito, vai chegar a hora de todo mundo. É efêmero, é passageiro. Aquela saúde forte, aquele corpo sarado. Salomão já diz lá em Provérbios 12, lembra do teu Criador antes que venham os maus dias, porque vai ter um dia que os dentes vão cair, o braço vai ficar fraco, a perna vai doer, os olhos não vão enxergar direito, os ouvidos não vão ouvir direito, porque faz parte do ciclo da vida. Até nisso, essa alegria, ela é efêmera, uma hora passa. Por isso que nós vemos pessoas decepcionadas, entristecidas, frustradas, dizendo: eu não tenho mais razão de viver, para que eu vou continuar a viver? Eu não tenho alegria, eu vivo triste. Eu quero dizer com todas as letras, se está triste, é porque você está focando a tua alegria na fonte errada. É porque você está buscando ter alegria nas coisas que passam. Eu não vou dizer que não é para celebrarmos a alegria de uma nova conquista. Eu sou humano como você é. Eu estou dizendo que essa alegria das novas conquistas, ela acontece naquele dia, depois passa. E o que Paulo está dizendo à comunidade é: alegrai-vos sempre, hoje, amanhã, depois de amanhã, no Senhor. Naquilo que tem a ver com o reino do Senhor, naquilo que tem a ver com as coisas do Senhor. Porque quando nós nos alegramos no Senhor, nos embrenhamos no reino do Senhor, nós estamos nos relacionando com um Senhor que é eterno, e que não é efêmero, Ele é eterno. Então a minha e a sua alegria vai ser eterna. Qual que é o motivo de você levantar amanhã? Eu tenho que levantar porque eu tenho que ir para a escola. Né? Eu tenho que levantar porque eu tenho que trabalhar. Qual é o motivo que você tem para levantar amanhã? Continuar me envolvendo com Deus, continuar me envolvendo com o reino do Senhor. E a alegria que eu quero viver no meu dia a dia é a alegria do Senhor. É a alegria no Senhor. Paulo está ensinando essa igreja a nunca deixar de ter alegria. Mas pastor, quando falece alguém, quando alguém fica doente, a gente não fica triste? Fica, e a Bíblia tem respaldo para isso. Chorai com os que choram, ficar triste com aqueles que estão tristes. Mas a gente chora e fica triste naquela hora do problema, a gente não vai permanecer naquilo. A alegria do Senhor é a nossa força, ela é duradoura, é para sempre. Tem muita gente que está perdendo a razão de viver, porque ainda continua depositando a sua alegria em coisas. Volte os olhos ao Senhor, ouça o convite que Paulo está dizendo: mente e alma serão guardadas de permanecerem na ansiedade. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. A sua mente, a minha mente, a nossa alma serão guardadas, ou será guardada, da ansiedade. Tem gente que fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a gente vai parafrasear dizendo: quem não tem ansiedade, atira a primeira pedra. Ou quem não passa por ansiedade. Todos passam, mas presta atenção: passam, não continuam, ok? Passam, não continuam. Como assim, pastor? Como que o senhor explica a minha ansiedade? Meu querido, eu não tenho que explicar a tua ansiedade, eu tenho que falar a palavra de Deus para você e para mim. E a palavra de Deus está dizendo a você e a mim que nós não precisamos andar ansiosos.
Basta aceitarmos, ouvirmos os convites que Deus faz. A igreja de Filipos, através de Paulo, e faz a mim e a você hoje. Não andeis ansiosos. Não ache que vocês são os solucionadores das questões. Em tudo, porém, ou seja, ao invés de você viver ansioso, ao invés de você viver preocupado, inquieto, ao invés disso, vou dar uma dica para você aqui. Ore. Ah, pastor, o senhor não sabe a vida de oração que eu tenho. Não, não sei, meu irmão, eu sei a vida que eu tenho. Não sei mesmo a vida que você tem. Mas se tem vida de oração forte na tua vida e ainda anda ansioso, alguma coisa está errado aí. Porque eu fico com a palavra de Deus. E ela diz, a Bíblia diz, que se eu entender esses convites, se eu olhar para esses convites, e ao invés de eu ficar ansioso, eu colocar tudo diante de Deus, a Bíblia diz e me garante que eu vou ter paz. E vou ter paz da mente e na alma. Eu não estou dizendo que você não ora, mas a Bíblia está dizendo que aquele que de fato faz o que ela nos convida a fazer, a paz é certa na sua e na minha vida. Como que nós vamos orar? Verso 6, no finalzinho diz: porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Aqui a palavra grega, ela dá sentido a um mesmo significado. A oração e súplica, petição, vem da mesma palavra original grega. É que Paulo, ele está sendo aqui redundante, ele quer ser enfático, dizendo, é importante você ter vida de oração, e vida de oração com excelência. E no versículo 6 ele diz, e que a tua oração seja com ações de graças. Que você continue orando, louvando, adorando e agradecendo a Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, e essa temática de Setembro Amarelo, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Entendendo, e graças a Deus a sociedade vem se mobilizando, através da mídia e tantas outras formas, com essa iniciativa maravilhosa, de convidar as pessoas a dizerem não ao suicídio e sim à vida. Mas é interessante que a palavra de Deus ela é sempre mais rica do que qualquer iniciativa da sociedade em si. A palavra de Deus ela não faz apenas convite para a vida, ela faz outros convites, que possibilita de fato essa vida, e não uma simples vida, mas uma vida de paz. Esses 6 pré-convites que nós vemos, que garantem um resultado de vida. Verso 7, diz assim, e a paz de Deus guardará. Meu irmão, Deus está falando através da palavra dEle, a paz dEle guardará. Essa paz imensurável, por não se poder medir, não tem como medir. Ela é maior do que tudo, maior do que todos. Essa paz poderosa porque vem do Deus que é poderoso. Essa paz misteriosa, incompreensível muitas vezes, porque excede. Mas como assim essa paz existe? Mas como que eu vou ter? Tem coisas na palavra de Deus que nós temos que crer pela fé e entender os mistérios de Deus. Mas como assim essa paz? Do jeito que diz o versículo 7, e a paz de Deus que excede, ela transcende, ela vai além da minha cabecinha e da sua cabecinha. Mas ela é real. Usaram umas expressões mais fortes aqui, ela é factual, ela é factível, ela existe, ela é inquestionável. Essa paz se estabelece, porque a palavra de Deus diz, não é porque o pastor está dizendo, mas é porque a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz que vai acontecer, acontece. E se não está acontecendo com alguns de nós aqui, alguma coisa está errada, não é com a palavra de Deus, é comigo e com alguns de nós aqui. E aqui nós vamos aplicar, depois de concluirmos essa mensagem, algumas dicas para você e para mim. Quando se ouve os convites, essa paz de Deus acontece, sabe que hora? Quando se ouve os convites. Você ouviu os convites? Você ouviu os convites hoje aqui? Você ouviu mesmo? Eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer com os convites, aplicando de uma maneira muito prática.
Reveja, presta atenção, reveja se você é alguém que gosta de ver o circo pegar fogo. Sabe aquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo? Reveja se você é aquele tipo de pessoa que gosta de discutir tudo, procurar pelo em ovo. Reveja se você é aquele tipo de pessoa que quer sempre ter razão, sempre quer ter a última palavra. Porque são essas pessoas que vivem promovendo discórdia. São essas pessoas que vivem com ausência de paz, vivem perturbadas e perturbam os outros. Reveja se você é esse tipo de pessoa, ou se você é alguém que preza pelo consenso. Você é alguém que se esforça quando vê falta de consenso na família, falta de consenso no ambiente de trabalho, falta de consenso na vida da igreja. Se você é aquele que se esforça e preza para ver o consenso acontecendo, para que haja paz. Reveja se você é alguém que vive tomando decisões descabeçadas, afoitas, vive com a cabeça no mundo da lua, sonhando mais do que deveria sonhar. Ou é alguém que pensa, que pondera, que reflete nas coisas antes de decidir? Porque se você não prestar atenção nisso, você vai continuar vivendo sem paz. Gente descabeçada vive sem paz. Reveja se você é alguém que toma sobre você a responsabilidade de solucionar para todos, ou de muita gente. Você é aquele tipo de pessoa que você acha que você tem que resolver o problema de todo mundo? Nem eu sou esse tipo de pessoa, mas o senhor é pastor. Mas eu não tenho que resolver o problema de todo mundo e nem tenho poder para isso. E nem quero, porque eu não aguento, eu morro. Eu geralmente conduzo as pessoas a descansar no Senhor. A buscar no Senhor. Essa é a minha função, a tua função. Tem pessoas que vivem demasiadamente inquietas, sem paz, porque absorve o problema de todo mundo. Demais até. Não, porque aquela pessoa é muito sensível, ela é muito amorosa, não, ela precisa se resolver. Não, mas não pode ser frio e ser gelado. Não é questão de ser frio e ser gelado. É a questão de ter sabedoria. Quando eu entendo a minha mazela, a minha limitação pecadora, e eu entendo Deus que é soberano, eu não vou querer viver como o salvador da pátria. São síndromes loucas, ou com a síndrome de Teudas, com aquele que soluciona todas as coisas, o super-herói. Não, porque nem eu nem você temos condições. Não abrace o problema de todos, a preocupação de todos. Aprenda a fazer conhecido diante de Deus todas as coisas que preocupam, todas as coisas que inquietam, sejam elas mínimas ou grandes, pequenas ou grandes. É assim. Não é ficar preocupado que vai resolver as coisas, não é ficar ansioso que vai trazer solução para as coisas, muito pelo contrário, vai adoecer. Reveja se você é essa pessoa que absorve demais o problema dos outros. E cuidado, não se engane, isso não é ser crente demais, não. E nem ser super espiritual. Reveja se você é esse tipo de pessoa. Reveja se você é alguém que sofre por antecipação. Sabe aquela pessoa que sofre antes da hora? Só foi pré-anunciado algo, a pessoa já fala, estou frito. O que será de mim? E agora? A pessoa, ela sofre, a coisa nem aconteceu ainda. Mas ela fala, vai acontecer. Está tudo dizendo que vai acontecer. Aí não acontece, fala, sofreu de graça. Ou mesmo que venha acontecer, não é para ficar ansioso por isso, inseguro por isso. Faça isso ser conhecido diante de Deus. E Ele guardará a vossa mente. E Ele guardará a vossa alma. Reveja se você é esse tipo de pessoa que sofre por antecipação. Às vezes eu me deparo com pessoas assim, não as condeno, muito pelo contrário. Oro por elas e tento ajudá-las. Mas eu falo, meu querido, nem aconteceu, você já está sofrendo. Não, mas calma. Ei, relaxa. Não aconteceu. Não, mas e quando acontecer? Nós vamos orar e colocar diante de Deus, fazer conhecido. Reveja a sua vida de oração. Se é com excelência.
Pastor, o que é vida de oração com excelência? Eu não vou dar o curso agora, já demos aí nas últimas quintas-feiras. Ah, mas eu já aprendi isso faz 30 anos, então por que ainda é ansioso? Aham, por quê? Não, porque a Bíblia está dizendo, mas não é bem isso que ela diz, não, é isso que ela diz. É isso que a Bíblia diz, ela é verdadeira. O filho e a filha de Deus, o crente, não precisa viver ansioso. Basta ouvir os convites. Reveja isso. Põe a sua vida em avaliação. A sua vida de oração é com excelência? Eu oro todo dia. Como? O que você ora? Como que você lida com isso? Não, pastor, eu sou tão preocupado com as coisas que eu coloco tudo diante de Deus. Aí Deus fala não para você, você fica mais preocupado ainda, porque não entendeu o que é oração. Pensou que a oração é comunicar a Deus e falar, faz aí, Senhor. A oração é colocar tudo para Deus. Entendendo que a resposta virá dele. Você não determina e nem eu determinamos a resposta. Mas o fato de colocarmos tudo para Ele, é eu saber, igual a gente cantou lindo aqui, né? Quão grande é o meu Deus, né? Quão maravilhoso é o meu Deus. Ele é maravilhoso? Ele é grande? Bote em prática agora a tua vida de oração. E na hora que você estiver orando, você cante, quão grande é o meu Deus, com isso que está me deixando ansioso, com isso que está me inquietando. O Senhor é tão grande, eu tão pequeno e miserável, que agora na minha oração eu estou colocando tudo isso para o Senhor. Pai, vou continuar a vida. É simples. Faça isso. A perspectiva que eu tenho, que você tem da grandeza de Deus, que é infinita, vai ditar a minha vida de oração e a sua vida de oração. É isso. Não é, presta atenção, não é natural um cristão viver ansioso. Não é natural. Tem alguma coisa errada aí. Por isso que a gente está falando, reveja. Reveja tudo isso. O seu comportamento não tem a ver com isso. Se a sua vida de oração é uma vida constante, diária, porque a ansiedade, ela bate diariamente na porta de cada um de nós, gerando medo, frustrações, desânimo, desespero, desequilíbrio, conflitos na alma e na mente, podendo até levar ao suicídio. Mas a palavra que eu tenho para você, a palavra que é de Deus para mim, para a sua vida é: ouça os convites. Ouça os convites. Reveja se você é um desse tipo de pessoas aqui. Reveja, faça isso, aplica isso na sua vida. Aplica isso. Eu quero dizer com toda graça, temor e tremor diante de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Por favor, eu não estou dizendo que você não tem vida de oração. Mas se você ainda vive ansioso, a tua vida de oração está equivocada. Ela precisa ser reparada, ser repensada. Porque entre você, que eu amo em Cristo, por isso que eu estou aqui pastoreando você, entre você e a palavra de Deus, eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se eu ouvir esses 6 convites, a paz de Deus vai exceder, ela vai encher a minha mente, vai encher a minha alma, e eu vou viver em paz. Eu quero viver em paz. Por isso o título da nossa mensagem de hoje, quando nós colocamos, para que você e eu possamos refletir mais durante a semana, convites que garantem vida em paz. Reflita sobre esses 6 convites essa semana e reveja como eu vou rever o meu comportamento. Não é apenas orar, tem outros 5 convites antes. É que sempre tocou no assunto da oração. Tem outros 5 convites antes. A perícope é total ali. Tem que ler tudo. E que a graça, o amor de Deus, o poder dele, te ajude e me ajude a viver um pouco mais em paz. A viver um pouco mais em paz. Muitas vezes eu sou confundido como uma pessoa fria, uma pessoa insensível. Mas eu não tenho problema com isso, não. Eu sou bem resolvido com Deus, tá?
E não me acho mais espiritual do que ninguém aqui. Mas eu tenho buscado aprender e colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Pastor não tem tudo resolvido na vida dele. É que o pastor não fica falando dos conflitos, das necessidades que ele passa, porque não é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Não foi para ficar fazendo ar de coitadinho. Pastor não tem tudo resolvido. Eu sou cheio de coisas para resolver. A cada dia eu tenho um novo desafio. Mas eu aprendi que eu não preciso me descabelar e nem ficar ansioso por isso. Eu aprendi a dobrar o meu joelho, falar: Senhor, é contigo. Eu quero viver a tua paz. Quero viver a tua paz. E nesse aspecto, às vezes eu sou confundido como insensível, como frio. Mas você não está preocupado com isso? Mas você não vai chorar, se arrebentar por isso? Eu não vou. Eu não vou. E outra, eu tenho falado, e não vou deixar você fazer isso em mim. Além de eu cuidar para viver com a minha vida em paz, colocando isso em prática, eu não permito que pessoas venham fazer isso comigo. E você deve fazer o mesmo. Não é deixar de amar as pessoas, não é deixar de cuidar das pessoas, não é deixar de ouvir as pessoas, mas é dizer para elas assim: existe verdade absoluta, sim. Existem convites. E a paz de Deus é promessa. E Deus é fiel para cumprir a promessa. Reveja os convites. Repense os convites. Porque o meu desejo é que a paz de Cristo inunde a tua alma e a tua mente, assim como a minha alma e a minha mente. Feche seus olhos mais uma vez. E nessa conclusão que nós vamos cantar, eu quero chamar a sua e a minha atenção dentro da narrativa que nós lemos aqui, na conclusão dessa mensagem. Versículo 5, o finalzinho dele diz: perto está o Senhor. Você acredita que o Senhor está perto? De verdade? Então entrega para Ele. Coloca para Ele. Deixa com Ele. Ele está perto. Creia nisso, mas de verdade. E viva em paz. Para que você tenha prazer de viver. Leve essa paz de Cristo às outras pessoas. Mas uma das coisas que a gente tem aprendido é que é mais do que dizer que temos paz. É viver paz, para que as pessoas vejam isso em nós. Por isso, seja conhecido diante dos homens a vossa moderação. Seu jeitão de viver. Se as pessoas olham em você uma pessoa, não é com ausência de problemas, mas uma pessoa que tem paz. É isso que elas estão vendo, mais do que ouvir o que eu e você estamos falando. Seja a vossa moderação. Tenha paz. Perto está o Senhor. Tenha paz. Cante essa canção conosco. Senhor Jesus Cristo, nessa hora que estou para celebrar teu nome, entregar o meu louvor. Ó, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro o meu coração, dando a ti adoração. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus Cristo,
nessa hora que estou. A palavra de Deus diz que Ele está aqui também, porque perto está o Senhor. Glória a Ele. Teu nome, entregar o meu louvor. Ó, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro o meu coração, dando a ti adoração. Ó, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro o meu coração, dando a ti adoração. Aleluia, 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 Eu não costumo dizer quando eu estou preparando o sermão, como que eu faço isso. Mas eu fiquei a semana toda falando, Senhor, com qual texto eu vou encerrar a série Setembro Amarelo? O pastor ora, tá? Para pedir direção de Deus, aquilo que ele vai pregar. E eu confesso que eu tinha outros textos. E aí eu convergi para isso. Falei, mas Deus, esse texto é tão conhecido da tua igreja. Tem mais convites aí atrás. Não é só a oração, é aquilo que está atrás. E aí eu confesso para os irmãos uma santa crise que eu vivi durante toda essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. Eu olhava aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. E aí a santa crise que eu vivi, sabe qual foi? Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. E eu sei que não é a tua palavra. Eu falo isso com amor e carinho para você. Eu sei que algumas pessoas falam, pastor, o senhor sabe que eu sou ansiosa mesmo, né? Ou então, pastor, o senhor sabe que eu sou ansioso mesmo, né? Você está acabando de me dizer que você é. E eu continuo te amando em Jesus Cristo. Eu não me acho mais crente do que você. Mas eu quero dizer para você, não precisa continuar sendo. Porque ou essa palavra é verdadeira na minha vida, ou eu estou perdendo o privilégio. Eu falei, Senhor, por que tem tanta gente ansiosa ainda na tua igreja? Se o Senhor está dizendo que se fizer isso, se ouvir esses convites, é garantia, a tua paz vai guardar. E vai guardar a mente e a alma. E eu orei, Deus, eu quero ver o povo que eu estou junto ali vivendo paz, na sua plenitude, da sua palavra. A partir de hoje,
Eu não estou trabalhando positivismo aqui, não, que eu sou contra isso. Antes de você dizer, você já sabe que eu sou ansioso mesmo, né? Você sabe que eu sou ansioso. Para de se desculpar. Para de se ancorar nisso. Porque isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. E não precisa ter a ver com a tua vida, meu irmão e minha irmã. É tempo de você viver paz, na plenitude que a palavra de Deus te promete paz. E me promete paz. Eu falava durante toda a semana preparando a mensagem, Deus tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente vem com todo zelo, com todo cuidado, para que os irmãos não se sintam agredidos. Jamais é essa a intenção. Mas é nós abrimos o nosso coração e falar, Deus, se a tua palavra está dizendo isso, ela é absoluta, ela é verdade. Então eu preciso rever algumas coisas em mim, sim. Assentado, cante esse cântico, quão grande é o meu Deus. Mas cante prestando mais atenção do que você já prestou na primeira vez. Esse Deus que é grande, maior do que aquilo que te gera ansiedade e inquietação. Saiba que você pode ser esse crente, esse irmão, essa irmã, esse filho e essa filha de Deus que não precisa viver ansioso. Saiba que você é um desses aqui que pode viver a paz, na plenitude que ela promete. A plenitude que ela promete. Mesmo assentado, cante. Quão grande é o meu Deus. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar na sua alma, na sua mente. Cante crendo nessa verdade. Esse Deus é grande. Cantarei qual Ele é grande. é o meu Deus. Nós precisamos internalizar isso. Todos hão de ver. Quando aquilo que gera ansiedade vier, eu vou colocar diante do meu Deus que eu canto que é grande. Que a Bíblia diz que Ele é grande. Que eu quero viver paz. Quão grande é o meu Deus. Creia nessa verdade. Cantarei quão grande Deus é é o grande. meu Deus. E todos hão de ver. Eu é que preciso ver primeiro. Quão grande Antes dos outros verem. Eu preciso ver. meu Deus. Ele é grande. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Eu viverei a grandeza dele. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que todos vejam a moderação da sua vida. E confia nesse Deus que é grandioso. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Todas as coisas estão nas mãos do grande Deus. Três se formam em um. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
Glória a Ele. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Ele é sobre tudo e sobre todos. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É meu Deus. Deus é grande, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é grande. Cantarei quão grande é o meu Deus. Mais do que cantar, vivamos. E todos hão Grande é o de nosso ver quão grande é o meu Deus. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Por isso eu usei a expressão alma, que é o mais correto aqui. E a vossa mente, em Cristo Jesus. Viva em paz. Viva em paz. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te bendizemos mais uma vez essa noite. Agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Verdade absoluta e única. Desperta-nos para essa verdade. Sustenta a vida, Deus, dos meus irmãos e irmãs aqui. Sustenta a minha vida, a vida desses que nos ouvem pela internet. Sustenta, Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, do grande Deus, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que vivamos em paz, hoje e até a volta gloriosa do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.